trás dos sorrisos. O impacto da violência doméstica e familiar na vida acadêmica das estudantes da UFPR Litoral é o tema da pesquisa feita pela Bárbara Antunes, graduada em Serviço Social. O projeto analisou as altas incidências de violência doméstica e familiar na vida das estudantes da universidade e também apresentou alternativas para o aprofundamento do debate e o enfrentamento da violência contra a mulher. A violência doméstica e familiar foi sempre o meu tema desde que eu entrei no curso de serviço social, porque enquanto uma expressão da questão social, que é um termo que a gente usa dentro do serviço social, ainda é muito alto esse índice, né? E eu tenho uma vivência particular, né, numa história familiar muito violenta. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que é super recente, né? Mas ela traz bastante embasamento para a gente trabalhar o tema. Então, eu defini por entender, por trabalhar a violência doméstica e familiar, pensando bastante na Lei Maria da Penha e nas políticas que já existem para, né, decorrentes dessa lei, inclusive. Eu montei uma tenda, então eu quis criar um espaço para que fosse respondido anonimamente, né? E aí, esse espaço me proporcionou conviver com algumas dessas mulheres que quiseram conversar a respeito. Qual é o tipo de violência atual, violência pregressa, né? Foi perguntado sobre idade, renda, raça, foi feitas essas análises. E a partir disso, a gente pôde levantar dados estatísticos dessa violência. Eu tive 62% de todas que responderam são brancas, né? E mesmo assim, do total de violência, 51% que estão em atual situação de violência são mulheres que se declaram negras, né? O que vai de encontro à estatística nacional. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente também teve um campo aberto em que as mulheres que responderam, elas poderiam se expressar, né? E aí, nesse campo, apareceu outros tipos de violência, não só a doméstica familiar, que aí a gente vai ver que várias falaram sobre a violência dentro da universidade, né? E algumas também relataram como que a violência se dá na vida. Então, assim, foi todo um apanhado desses dados para a gente chegar numa resposta desse impacto, né, autorreferido da violência doméstica familiar na vida acadêmica das estudantes. Estive num relacionamento abusivo durante 2 anos. Tudo começou com ele pedindo para eu mudar o meu comportamento, as minhas roupas. Aí vieram as ofensas verbais, até que aconteceu a primeira agressão física. Acabei desistindo de muitas coisas na minha vida e isso mudou a minha relação comigo mesma. Acho que perdi uma parte de mim nesse processo, além das dificuldades diárias que enfrento por ser uma mulher negra. Algumas ficaram, assim, você via uma ansiedade e houve falas do tipo, fazia tempo que eu não pensava sobre isso, né? Mas e uma dessas estudantes, ela respondeu, assim, ela estava bem emocionada e muito brava e tal, e aí ela resolveu falar sobre isso comigo. E aí ela falou sobre um parente. No relato dela, eu me identifiquei. E eu não tinha, para mim, eu já tinha sofrido algumas violências com parceiros homens românticos, no meu relacionamento romântico, né? Mas eu ainda não tinha me pensado, enquanto mulher que sofreu violência, intrafamiliar. Minha família nunca aceitou ou respeitou minha orientação sexual. Tive que ouvir coisas horríveis dos meus pais dentro da minha própria casa, até o dia em que meu pai me expulsou de casa. Acho que a rede de apoio foi muito importante nesse processo para me sentir segura novamente. Me incomoda muito isso do tipo, e agora que a gente sabe o que a gente faz com isso. Então, eu acho que o melhor papel da universidade, do que ela pode fazer, é trabalhar essas questões de gênero, e não só no Março Mulher, não só no Novembro, que é o mês de enfrentamento, como que a universidade pode fazer parte dessa rede de acolhimento. Muitas mulheres já sofreram algum tipo de violência, e isso traz consequências para as nossas vidas,
como a insegurança, o medo, a ansiedade, que são apenas alguns exemplos. Me fortaleci com o tempo e eu quero mostrar para essas mulheres, vítimas de violência, que elas não estão sozinhas.